Você sabia que estudar muito a Bíblia faz mal? A própria Bíblia fala sobre isso lá na segunda carta aos Coríntios, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então para de ficar lendo esses livros de teologia e para de ler essas Bíblias com notas de rodapé. Essa frase completamente absurda que acabei de falar, de vez em quando aparece em algum lugar por aí, principalmente em comentários da internet. A ideia é que o apóstolo Paulo está desestimulando o estudo da Bíblia, ou até pior, que ele está desestimulando o estudo em geral neste texto. Mas hoje eu pretendo te explicar da maneira mais clara possível que esse texto não está falando de nada disso. Então, se você ainda tem dúvida sobre esse versículo, fica neste vídeo. Vamos começar lendo novamente o versículo, mas dessa vez vamos ler ele inteiro, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A primeira coisa que você precisa entender sobre esse texto é que Paulo não está falando sobre estudo, ou seja, a letra que Paulo fala não é o estudo bíblico ou qualquer outro estudo. Mas aí fica a pergunta, se Paulo não está falando de estudo, o que é a letra que Paulo fala que mata? Para responder essa pergunta, precisamos prestar atenção no contexto desse versículo e no que o apóstolo Paulo ensina em outras cartas que ele escreveu. Na carta de 2 Coríntios, um dos objetivos de Paulo era rebater as acusações que ele estava sofrendo. Quais acusações eram essas? Muitos cristãos na cidade de Corinto acreditavam que Paulo precisava provar que realmente era escolhido por Deus e pelos apóstolos para exercer o seu ministério. Para isso, Paulo precisaria de uma carta de recomendação dos apóstolos. No capítulo 3, Paulo argumenta que os próprios Coríntios eram a carta de Paulo. Ou seja, Paulo diz que Deus já havia feito muitas coisas grandes através dele no meio dos coríntios, como por exemplo, a conversão deles. Isso seria a prova suficiente para confirmar o ministério de Paulo, como ele diz no verso 3, vós sois a minha carta. Outra coisa que seus opositores valorizavam era a vida segundo a lei de Moisés, a obediência aos mandamentos da Torá. Paulo responde que o ministério dele criou uma comunidade que era escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Ou seja, enquanto os opositores de Paulo em Corinto valorizavam a obediência à antiga aliança, Paulo fala que seu ministério produzia obediência à nova aliança, que era uma lei escrita no coração, em contraste com a antiga, que era baseada em uma lei escrita em tábuas de pedra. Consegue perceber o que Paulo está dizendo? Não está falando de estudo, nem de conhecimento, nem de proibição ao estudo, nada disso. Ele está falando sobre a antiga aliança baseada em uma lei de pedra defendida por seus opositores e uma nova aliança baseada em uma lei escrita no coração dos coríntios, que era o tema central do ministério de Paulo. No verso 6, Paulo confirma isso dizendo que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui está o texto base para esse vídeo, e veja como o texto faz sentido com o seu contexto. A letra que Paulo fala é a antiga aliança baseada na lei de Moisés e defendida pelos opositores de Paulo. Essa lei não conseguia produzir arrependimento nas pessoas, ao contrário do Espírito, que faz parte da nova aliança, com uma lei escrita nos corações das pessoas, inclusive nos cristãos de Corinto. Essa lei, sim, transformava as pessoas de dentro para fora. Então, o que mata é a lei de Moisés. Mas você pode estar perguntando, como assim a lei de Moisés mata? Ela não foi dada pelo próprio Deus? Como algo dado por Deus pode matar as pessoas? Para responder essa pergunta, precisamos entender o que significa a morte que a lei produz na visão de Paulo. Paulo não está dizendo que a lei de Moisés não é boa, porém a lei de Moisés não consegue fazer tudo o que é necessário para salvar uma pessoa. Por quê? Porque, segundo Paulo, a lei era santa, revelava o pecado, ou seja, falava da idolatria, adultério, mentiras, roubos e condenava tudo isso, mostrava aquilo que Deus quer, porém o quarto passo ela não conseguia dar, que era transformar o pecador. Então a letra mata porque ela mostra a culpa e mostra o pecado, mas não resolve o problema. O que resolve o problema? O Espírito, que salva e transforma o pecador. É justamente isso que Paulo quer dizer quando diz a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo chega a chamar a lei de ministério da morte. Um versículo depois. Sabe onde Paulo fala mais sobre a lei matar e o Espírito vivificar? Em Romanos capítulo 3, capítulo 8, capítulo 7 e também em Gálatas. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus deu uma lei que não conseguia fazer o trabalho completo? A resposta é que Deus fez assim porque a lei era passageira. A aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai era uma sombra da nova aliança que ele iria fazer quando seu filho Jesus chegasse. Esse é o argumento do autor da carta aos Hebreus em praticamente toda a carta. Paulo fala algo muito parecido. Ele diz que a lei era uma babá. Sabe aquelas pessoas que cuidam de crianças até o pai delas voltar? Pois é, Paulo fala que essa era a função da lei, e essa função acabaria quando a nova aliança chegasse. Em Romanos, Paulo esclarece ainda mais para não deixar dúvidas a maneira
maneira de como a lei de Moisés mata. Por exemplo, Paulo fala que é através da lei que conhecemos o pecado. Assim, todos pecaram, romanos, judeus, gentios, gregos, todos. Todos haviam pecado contra Deus, pois todos conheciam o pecado através da lei, seja da lei de Moisés, no caso dos judeus, seja da lei de Deus nos corações, no caso dos gentios. Mas essa lei não conseguiu libertar as pessoas do pecado, porém Paulo fala que o Espírito Santo na nova aliança conseguiu esse feito. Romanos capítulo 8, verso 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Já viu essa ideia em algum lugar? A letra mata e o Espírito vivifica. Enquanto a lei apontava o problema, mas não mostrava a solução, o Espírito na nova aliança livrou os pecadores da lei do pecado e da morte. Esse é o ensino de Paulo na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. O contraste entre a lei, que é santa, mas mata por não dar uma solução para o pecado, e o Espírito Santo, que vivifica por libertar o pecador do domínio do pecado. Tudo isso lança a luz que precisamos para entender o verso de Paulo. A letra mata e o Espírito vivifica.